Graça, paz, igreja, Deus abençoe a todos. Irmãos, como é sempre falado aqui no púlpito, né, na nossa igreja, nós pregamos de forma continuada, né, de forma expositiva, e Deus colocou no meu coração de estar meditando com os irmãos na carta de Paulo a Tito. E hoje nós chegamos no capítulo 3. E Deus fala através da sua igreja, através da sua palavra. Não fui eu que escolhi essa data para pregar esse texto, né? Inclusive, por circunstância, eu já deveria ter pregado. A data que estava marcada para eu pregar esse texto, a princípio, no planejamento da igreja, era um final de semana antes das eleições. Depois, por um motivo, precisou trocar, e aí seria no domingo das eleições, mas era um encontro de fé reformada, e ficou para o dia de hoje. Não há coincidência para o nosso Deus, né? Deus fala ao seu povo, tanto é que quando eu li a pergunta aqui, né, que foi todos nós lemos, né? Mas para que proveito tem sua fé no Evangelho? O proveito é que sou justo perante Deus em Cristo e herdeiro da vida eterna. E os irmãos vão ver que nós vamos estar falando disso também nessa noite. Então, nós temos a plena certeza, né? Bebi água aqui porque eu tenho certeza que todos que sobem aqui sentem o peso da responsabilidade de falar da palavra de Deus com fidelidade. E esse é o nosso propósito nessa noite. Vamos orar. Pai amado, nós suplicamos, Senhor Deus, tua igreja está reunida, o teu povo, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tire as escamas dos olhos, para que possam enxergar a tua verdade, que é exposta através da tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, quebrando os corações, dê humildade, tira, Senhor Deus, toda a dureza do coração que resiste à tua vontade, Senhor Deus. E, ó Pai, que o Senhor me dê intrepidez para falar da tua palavra, que me dê coragem, Senhor Deus, como nosso irmão orou nesta noite. É o que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, muitas vezes, né, nós, porque estamos passando por dificuldades, por tempos difíceis, né, e na fé reformada nós sabemos que, como foi falado em Timóteo, que nós estudamos, né, que haveriam tempos difíceis, e esses tempos difíceis na fé reformada começaram com a primeira vinda de Cristo, e vão se encerrar com a segunda vinda de Cristo. Então, desde a vinda do nosso Senhor, até a segunda vinda, nós vamos passar por tempos difíceis. Só que quando nós somos tão limitados, que nós olhamos muitas vezes para o momento que nós estamos vivendo. E às vezes, quando a gente olha para um momento, nós nos sentimos desprotegidos, angustiados, né? Então, eu convido a igreja que nós olhemos agora, nós lembremos da revelação de Deus, né? Ter uma visão mais ampla da palavra de Deus, para que nós possamos compreender melhor a carta de Paulo a Tito. E antes de nós lermos a carta de Paulo a Tito, eu peço que a igreja abra as suas Bíblias em João, capítulo 18. Então, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 18. Eu farei a leitura dos versículos de 36 e 37. A igreja acompanhe, por favor. João 18, 36 e 37. Assim diz a palavra do nosso Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte, como Jesus falou, que o reino dele não é deste mundo. Nós viemos à terra, vivemos, né, neste mundo, vivemos na terra, mas os verdadeiros crentes, eles são cidadãos dos céus, né, da Nova Jerusalém. Nós estamos aqui na terra como embaixadores do reino de Deus. E aí eu gostaria que a igreja abra agora em Filipenses, capítulo 3, que nós vamos ver a palavra de Deus falando sobre isso. Filipenses 3, 17 a 21.
Eu farei leitura, a igreja pode acompanhar aí. 17, 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Repito, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos aqui neste mundo, somos embaixadores do reino de Deus, mas a nossa pátria está nos céus. Agora eu peço que a igreja abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu lerei 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, mais uma vez, o 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria que nós pensássemos o seguinte, lembrássemos, nós somos limitados e a gente vive aí angustiado, nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, né? E a situação política, né? E nós, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E aí, quando a gente fala de geopolítica, nós temos os mapas, né? Então, nós temos o Brasil, falamos aí todos os países da América Latina, América Central, do Norte, Europa, Ásia. Isso aí é a visão que o mundo tem de reino, né, de nações. Mas para Deus, só existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Jesus falou que aquele que não junta comigo, espalha. Então, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o inimigo de Deus. Então, como povo de Deus, nós temos que enxergar que só existem dois reinos. E às vezes nós esquecemos disso, vivemos nesse mundo e esquecemos. E aí a gente pensa que o Brasil, ó, grande coisa. Deus olha para todo esse mundo de fora dos acontecimentos e como está lá no Salmo 2, ele zomba deles. E nós, como somos pequenos, nós sofremos com isso, porque nós ficamos olhando só para o momento que nós vivemos. Mas que eu gostaria que nós acompanhássemos essa linha de raciocínio. Hoje é o dia do Senhor. Nós estamos reunidos aqui como povo de Deus, no dia do Senhor, independente de localização ou fuso horário, né? Porque alguns países já mudou o dia, né? Então, no dia do Senhor, a igreja fiel do Senhor se reuniu em todos os lugares. O reino da luz se reuniu para falar da verdade de Deus. E o reino das trevas também está reunido fazendo outras coisas. Então, quem é do reino da luz está junto de Deus. Ouve a palavra como nós lemos aqui. E quem não é do reino das luzes está vivendo conforme o mundo. E nesse raciocínio, né, de embaixadores, eu gostaria de lembrar o que é o embaixador, né? O embaixador de um país é aquele que representa o seu país em outra nação. Ele trata dos interesses daquele país. Ele representa o país. E se a gente olhar, né, olhando aqui na legislação do nosso país, né, para você ser embaixador,
leva alguns anos a carreira, né? Você entra na diplomacia e leva alguns anos. O embaixador para você se tornar embaixador, tem que estar ali nos dois últimos níveis aí da carreira, né, da diplomacia. Apesar que existem os caminhos para se indicar politicamente sem a pessoa ser da carreira, né, como nós já tivemos ex-presidentes que foram designado como embaixador do nosso país. Mas essa pessoa ela é escolhida aqui para tratar dos interesses daquele país. Então, nós estamos aqui, neste mundo, para tratar dos interesses do reino de Deus. Né? Quando foi lido aqui na palavra, aqui, né, que essas pessoas que só olham o interesse do seu próprio ventre, só estão preocupados consigo, se preocupam só com as coisas deste mundo, e não pensam no reino de Deus. Então, nós temos que avaliar se nós realmente, quando a gente trata aqui, só Deus sabe o coração das pessoas verdadeiramente. A gente trata a igreja de forma genérica, mas você sabe o seu coração, você sabe, e Deus sabe o seu coração. Então, seja sincera consigo mesmo e ore a Deus, examine se o seu coração é de um verdadeiro servo de Deus e se você realmente tem sido um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Então, nós podemos dizer que as igrejas, a sede física das igrejas, como a igreja de Cristiana da Pampulha, é como se fosse a sede física da embaixada do reino de Deus aqui na terra. E os integrantes dessa igreja são os embaixadores, que têm que fazer o papel do embaixador, representar o reino de Deus aqui na terra. Então, eu gostaria de falar agora da carta de Paulo a Tito. Então, Paulo, também os apóstolos, também foram chamados de embaixadores de Deus. Então, no primeiro capítulo, e gostaria de lembrar o seguinte, né, que nós temos a Bíblia hoje dividida em Novo e Velho Testamento, em livros e capítulos e versículos. Os capítulos e versículos vieram depois. A original ela é uma carta só. Então, foi escrito tudo de uma vez, para ser lido ao povo. E aí, com o tempo, foi feita essa modificação. Então, nós vamos falar especificamente, com mais ênfase no capítulo 3, mas vamos lembrar aqui de algumas partes da carta. Então, no capítulo 1, Paulo, no início do capítulo, ele fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, está mostrando as credenciais dele como embaixador, porque o embaixador tem que se identificar lá quando ele perante o outro país. E apóstolo de Jesus Cristo, para que ele era embaixador? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi concedida por mandato de Deus, nosso Salvador. E aí ele estava falando para outro embaixador. Né? A gente pode fazer essa analogia, né, que se tem hierarquia dentro da diplomacia, Paulo, fazendo uma comparação, ele estava ali num patamar maior ali, explicando para Tito, dando orientações, né, para outro embaixador, o que ele deveria fazer. E aí gostaria de falar o que? Tito, ele estava em Creta. E Creta, como nós já vimos em outra pregação, Creta o que era? Uma sociedade corrupta, muito promíscua, né? E até tinha um verbo lá, cretenciar, que era agir como cretense, que significa mentir. Então, se nós olharmos que só existe dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, Tito estava em Creta, mas Creta representa o reino das trevas. E não há que se esperar, né, como fala na palavra de Deus, que a árvore má dê fruto bom. Então não pode se esperar que o ímpio faça coisas boas. Então, Paulo fala para Tito que eles tinham deixado ele ali em Creta, porque aquela cidade, aquela ilha, né, na verdade Creta é uma ilha, ela era pervertida, aquele povo precisava de ouvir a verdade, precisava de um embaixador para falar ali. E aí, Paulo já tinha estado em Creta e tinham feito algumas igrejas, instalado algumas igrejas. E aí a orientação dele, no primeiro capítulo, ele fala assim, por esta causa, está no versículo 5 do capítulo 1, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, organizasse as embaixadas, né?
bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Quer dizer, escolher uma liderança que fosse representar bem o reino de Deus. E colocou os critérios que essas pessoas precisavam encaixar, como até hoje os presbíteros precisam se encaixar nisso. Lembrando que presbíteros são pastores, né? Na nossa igreja temos pastores, os presbíteros, o presbítero regente e o presbítero docente. Os pastores que nós comumente falamos são os presbíteros docentes, como tem o pastor Vitor, pastor Ricardo, né, aqui presente. E os outros demais presbíteros são regentes. Então, essas qualidades para representar o povo. Só que fala desses líderes, mas todo o povo de Deus tem que ter essas qualidades, tem que buscar essas qualidades. Nós temos que buscar ser santos, porque Deus é santo. E aí ele vai e fala, olha, por que eu estou te deixando aí, Tito? Porque existem muitos insubordinados, a partir do versículo 10. Então, na igreja de Creta, a carta não fala o motivo, mas assumiram a liderança da igreja pessoas que não eram fiéis a Deus. É como se o Brasil manda um embaixador para outro país, ele não representa bem o país, ele é recolhido, trazido de volta, ele é destituído. Então tinha que tirar aquele povo de lá, porque eles não estavam representando bem o reino de Deus. E aí, no capítulo 2, ele fala assim, olha, tem que fazer no capítulo 1 ele fala, tem que tirar esse povo daí, tem que fazer eles calar. Eles estão ensinando mentiras e levando muitas famílias inteiras à perdição. Então tem que tirar. E você, aí fala no capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que convém à sã doutrina? O que é sã? O que nós temos de ideia? É uma coisa saudável. Então a doutrina sã é a doutrina verdadeira, ela é saudável, ela está sem mácula, sem corrupção, sem pensamentos de homens. É somente a Escritura, somente a verdade. E aí ele vem falando o seguinte, para ele aqui no capítulo 2, dando orientações de como algumas pessoas, grupos de pessoas dentro da igreja deveriam se comportar. E aí ele fala para os homens idosos, né, que eles deveriam ser temperantes, sadios na fé, quantas mulheres idosas, né, que elas deveriam ser sérias, para que elas pudessem orientar as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Por quê? Porque o que está na palavra de Deus é a vontade de Deus. E aquele povo, eles eram embaixadores no meio do reino das trevas, eles eram embaixadores da luz. E na ilha de Creta, os homens viviam uma perversão sexual, eles mentiam para conseguir tudo, já tinha ali entre as mulheres o pensamento de não se casar, né? Às vezes a gente pensa que são alguns pensamentos novos, mas o pecado entrou desde a fundação do mundo, o homem só vai dando nomes diferentes, às vezes criando ali um pouco mais de maldade, mas o pecado já existe desde a queda do homem, desde a queda do homem entrou o pecado no mundo. E aí, as mulheres eram orientadas o quê? Para obedecer a palavra de Deus, para quê? Para não difamar a palavra de Deus. Em outras palavras, acompanhando nosso raciocínio, para não difamar o reino dos céus. E os moços, né, que eles deveriam ser criteriosos, já falamos sobre isso aqui. Ao contrário do que o reino das trevas fala aqui, não preocupa com o dia de amanhã, vive o dia de hoje, aproveita quanto pode, carpe diem, né? Não se preocupa. Só que a palavra de Deus fala para os jovens, não sejam criteriosos. Busque o Senhor enquanto é jovem, para que não venham os maus dias, e se arrependa deles. E fala até para o pregador, que era Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E depois fala, e para que ele fala? Para que seja padrão de boas obras, né? E fala para ele pregar também corretamente. Fala assim, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, tinha orientação para todos desses embaixadores. Falou também para os servos, que eram os escravos, falando para eles, que eles deveriam obedecer aos seus
senhores, não responder, não serem subordinados. Para quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, tudo que o povo de Deus faz é o quê? Para representar bem o seu Senhor, o Rei, né? O Senhor dos exércitos, o nosso Rei, o Rei das nossas vidas. Se a nossa comparação que a gente está falando de reinos, então vamos, né, para a gente lembrar, o Senhor Deus é o nosso Rei. E aí, os embaixadores têm que representá-lo bem. Então, Paulo falou para Tito para falar para o povo, para representar bem o reino. E aí nós chegamos agora ao capítulo 3. E olha só, isso aqui foi escrito aí aproximadamente 64 depois de Cristo, na carta de Tito. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. E o que foi falado para aquele povo serve para nós hoje também. E foi Deus que escolheu este momento para que nós tratássemos esse assunto. O primeiro versículo fala o seguinte, ó: lembra-lhes. É para lembrar, não é nem fazendo novo, não, era só para lembrar o povo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, olha só, sejam sujeitos aos que governam. E aí, nós pensamos, quando a gente fala os que governam, a gente logo pensa no nosso país, né? E a gente pensa nos políticos, né? Que o nosso país, nós somos divididos em 3 poderes, né? Então, legislativo, executivo e judiciário. E aí, não tenho dúvida que passou vários nomes na cabeça dos irmãos. E aí nós pensamos assim, mas esse não merece, esse não. Mas só que Deus, Ele não falou para Paulo falar para Tito, para esse sim, para esse não. Ele falou para se sujeitar os que governam. E lembrando o seguinte, eu fiz questão de pesquisar aqui, olha, na carta não fala, eu não pesquisei quem era o governador de Creta na época, mas era na mesma época em que Nero era governante, imperador de Roma. E Nero é mais conhecido, né, da história, acredito que todos nós estudamos na história, e se a gente olhar, Nero não merecia ser respeitado, se a gente for olhar por qualidades pessoais dele. Ele era conhecido como um déspota. Mas Paulo falou a Timóteo, ora pelos governantes, para que tenhamos vida mansa e tranquila. E naquela época, onde foi Paulo escreveu para Timóteo, os cristãos estavam sendo mortos, estavam usando os corpos deles para iluminarem a cidade de Roma, que tinha sido colocado fogo, e diz a história que foi Nero que colocou fogo e colocou a culpa nos cristãos. Mas aí que está a diferença do reino da luz do reino das trevas. Nós não pagamos o mal com o mal, porque não é assim que foi falado para nós. E aí continua no versículo 2, falando para dar o quê? Para não ser altercador. Altercador quer dizer de briga, de contenda, mas cordatos, né? Pacificador. E tratar com prova de cortesia para com todos os homens. Então, essa é a orientação do nosso Deus. E aí eu gostaria de que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. Vou ler os versículos de 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2. a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade de pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E ao rei se representa todos os governantes. E fala aqui, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa da autoridade humana, é por causa do Senhor, porque o Senhor o diz. Se a gente for olhar o mérito humano, nem as nossas esposas
elas se submetem, né, ali à nossa liderança em casa, porque nós somos pecadores, nós falhamos. Como marido, quantas vezes eu falei com a minha esposa? Mas, pelo Senhor, ela me perdoou inúmeras vezes, né, 70 vezes 7, e nós vivemos ali no nosso lar. Então, é pelo Senhor, não é pela autoridade. E aí, em 1 Timóteo, no capítulo 2, vai falar o seguinte: Paulo falou para Timóteo para, antes de tudo, orar pelas autoridades, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. Agora, para aqueles irmãos que têm a Bíblia de Genebra, e aí tem a Confissão Belga, eu gostaria de ler o artigo 36 da Confissão Belga, que ela vai falar de uma forma mais clara, né, para a gente, né, que nós temos aí o privilégio de ter confissões, e ali as confissões, elas na verdade, elas interpretam ali a palavra de Deus e colocam de uma forma mais fácil para nós entendermos, mas nunca contrariando, né, a palavra de Deus. Então, o artigo 36 fala do ofício das autoridades civis. Eu gostaria que os irmãos escutassem. Fala assim, ó: cremos que nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Então, ó, pela bondade de Deus, né? Ele, sendo bom, ele constituiu esses governos. Por quê? Porque ele sabia que nós somos perversos e precisamos ser controlados. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para esse fim, forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. Seu ofício não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da Igreja, a fim de promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena na sua palavra. Depois, cada um, em qualquer posição que esteja, tem a obrigação de submeter-se às autoridades, pagar impostos, render-lhes honra e respeito, obedecer-lhes. E aí a observação, ressalta aqui, ó, em tudo o que não contraria a palavra de Deus. Então, existe um limite para obedecer às leis, a obedecer às autoridades, desde que não contraria a palavra de Deus. E ora em favor delas, para que Deus as guie em todos os seus caminhos, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aí, na Confissão de Fé de Westminster, também vai falar do magistrado civil, né? Então, eu gostaria de lembrar aqui os irmãos o seguinte: quando fala assim, pode chocar, mas se a gente lembrar da palavra de Deus, a gente vê que isso já aconteceu e isso acontece, a desobediência às autoridades. E não é contraditório, porque Deus fala, Deus instituiu, por bondade, os governos, determinou que nós obedecêssemos, mas fala, ó, tem um limite, desde que não contraria a palavra de Deus. Por quê? Vamos lembrar, existe dois reinos para Deus, o da luz e das trevas. Então, nós estamos como embaixadores aqui neste mundo, e nós devemos, como um embaixador humano, que vai para outro país, ele tem que obedecer às leis do país que ele vai. Mas, se aquelas leis ferirem os interesses do país dele, quem já viu aí recolher, já fala assim, olha, país tal recolheu os integrantes da embaixada, tirou de determinado país. Por quê? Porque houve conflito, não houve incompatibilidade, e recolheu. Então, não é como embaixadores do reino de Deus, nós devemos estar aqui nesse mundo obedecendo a tudo, não. Nós devemos obedecer às leis dos homens, desde que elas não contrariem os interesses do reino dos céus. E aí vou falar aqui de algumas mais antigas. Vamos lembrar das parteiras no Egito. O faraó falou para que as parteiras matassem os filhos do povo de Deus, os homens, e elas desobedeceram. E Deus preservou a vida delas. Elas poderiam morrer pela desobediência delas. Depois que elas não obedeceram, falou que ia matar todos. E aí a mãe de Moisés escondeu Moisés. E Deus usou Moisés. Aí o próprio Moisés foi lá para libertar o povo, né? E aí, gostaria aqui também de
que os irmãos abrissem lá em Miqueias, capítulo 7, versículos de 3 a 4. Miqueias, capítulo 7, versículo de 3 a 4. Opa, Miqueias, capítulo 4, versículos 17. Desculpa, tá, irmãos? Ó, é Miqueias 7, 3, 4. Misturei as referências aqui. Ó. Miqueias 7, versículos de 3 e 4. Vou ler, os irmãos acompanhem. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Então aqui está falando da corrupção moral de Israel, né, e falando ali da corrupção das autoridades. Mas em todos os tempos haviam maus governantes e bons governantes. E aí nós podemos pensar que as coisas vão ficar impunes, não, mas é chegado, como chegou naquele tempo, também é chegado o dia da disciplina, e nós devemos esperar no Senhor, que a vingança vem do Senhor. Outra passagem que nós devemos lembrar de desobediência, em Atos, capítulo 4. Peço que a igreja abra em Atos, capítulo 4, eu vou ler aqui, 17 a 21. Atos 4, 17 a 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, irmãos, naquele tempo, né, os apóstolos desobedeceram, porque as autoridades falaram para eles não pregarem em nome de Cristo. E eles desobedeceram, porque tinham que obedecer a Deus. E vou falar, irmãos, talvez vocês não tenham percebido, não sei se todos perceberam, mas aqui, na Igreja Presbiteriana da Pampulha, como nós somos uma igreja fiel a Deus e temos essa plena clareza, nós desobedecemos às autoridades muitas vezes nesse púlpito aqui. Por quê? Porque nós pregamos a palavra de Deus. E aí, quando foi falado em Romanos, né, que o cumprimento da lei é o amor, e que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, então, vocês já ouviram muitas vezes dos pastores, dos presídios, dos pregadores aqui falarem do pecado, falar que vocês não devem esconder a vara dos seus filhos, né, que tem que disciplinar o filho. Por quê? Porque existe no nosso país a lei da palmada, que está completando 26 anos esse ano, né, que não pode usar de correção física, tem que ser tudo na conversa e tal, mas a palavra de Deus fala, não esconde a vara do teu filho. Então, nesse ponto nós desobedecemos. Eu desobedeço. Toda vez que a Maria Fernanda ela faz alguma coisa que a gente acha que é necessário, nós vamos lá e desobedecemos as leis deste mundo. Por quê? Porque o homem, na sua ignorância, né, ele se acha muito, e aí Deus zomba deles, né, como ele falou lá para Jó, falou assim, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde eu coloquei os luminares, instituí os céus, pus limite nas ondas do mar, e o homem, na sua arrogância, acha que depois ele descobriu a roda. Não, vai traumatizar a criança, esse negócio de bater não pode não. É claro, irmãos, que tem a forma com ele, não é espancar a criança. Depois, se os irmãos quiserem, que isso aí é outra orientação. Outra desobediência, nós falamos aqui quando fala da perversão sexual, que os homens largaram relações naturais, né, de relacionar homens
homem com mulher e mulher com homem, para se tratar homem com homem e mulher com mulher. Em outras palavras, para quem entenda, isso foi falado dessa forma lá no passado, mas hoje tem nome. Hoje, tem uma sigla aí que eu nem consigo, porque ela vai aumentando, né, cada vez, né, o pecado vai criando outras coisas aí, mas que vulgarmente a gente fala de homossexualismo. E aí é homofobia falar que é pecado ser homossexual, isso é preconceito. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos, e isso é amor. Quando fala que a gente deve respeitar todas as pessoas e tratar com cortesia, então nós devemos tratar a prostituta com cortesia, o homossexual com cortesia, até os juízes nós devemos tratar com cortesia, os presidentes, os governadores, todos nós devemos tratar com cortesia e respeito. Agora, quando necessário, nós devemos falar que é pecado, porque isso é amor. Eu não posso tratar um homossexual com amor, falando para ele, não, vai nesse caminho que você está certo. Isso não é amor, isso é mentira. E nós desrespeitamos as leis, porque tem pastores aí respondendo processo por falar disso, os irmãos devem acompanhar. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós somos perseguidos. E aí a gente tem que ter coragem para falar a verdade, para não se acovardar e não ficar no politicamente correto. O capítulo 2 de Tito é totalmente não politicamente correto, porque fala que as mulheres têm que ser subordinadas ao marido, têm que ser dona de casa, e o mundo não ensina assim, que ela tem que ser, né, respeitar os maridos. O mundo não. E tomem cuidado, irmãos. Pais que têm filhos e filhas que pensam que estão fazendo o melhor para os seus filhos, tomem cuidado para vocês não estarem sendo embaixadores das trevas, em vez de embaixadores do reino de Deus, achando que o melhor que vocês podem dar para os seus filhos é uma boa educação dentro que o mundo acredita, né? Um diploma, estudando na escola, e negando a palavra de Deus para eles. Quando o povo de Deus estava lá com Moisés, Moisés ensinou os mandamentos de Deus e falou para aquele povo, olha, em Deuteronômio 6, ensina, procura obedecer e ensina para os seus filhos, inculca na cabeça deles, no caminho, sentado em casa, põe nos umbrais das suas portas. E o que aconteceu? Moisés ensinou, aí passou pela liderança de Josué. Depois que Josué morreu, ele deu a recomendação também, chegou ali, quando a gente lê em Juízes, chegou uma geração inteira que não conhecia a palavra de Deus. E o que aconteceu? Aquele povo que foi tirado da escravidão do Egito, voltou a ser escravo lá na Babilônia. Por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus, porque se afastou do caminho de Deus e desobedeceu. Então, nós vivemos em relativa bonança, apesar de todos os problemas que nós temos, mas nós devemos vigiar, para que nós não nos esqueçamos da palavra de Deus. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo, é porque gerações atrás não ensinaram os filhos a palavra de Deus. E aí, como os filhos não são ensinados da forma correta, eles vão sendo induzidos por ilusões, como foi orado nesta noite aqui. E eu me lembrei de uma canção. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, eu ganhei nem me lembro quem me deu, um retrato do cantor John Lennon, e estava lá aquela canção Imagine, né? Imagina, né? Aí eu não tinha conhecimento, não fui criado num lar cristão, eu olhava aquele negócio, achava bacana demais, e lia aquele negócio lá, que bonito. E aí a letra, né, tradução, ela fala assim, imagina que existe um mundo sem Deus. Olha só, é uma parte da letra, esse mundo de ilusão, como se fosse essa utopia. E parece assim, é uma canção, mas nós temos governantes que defendem isso, defendem o mundo sem Deus, não precisa de Deus. E olhe que nós temos irmãos apoiando essas pessoas. Então, imagina, se eu mando um embaixador para um outro país e o outro país fala contra o reino dele, e o embaixador começa a favorecer aquele país, indo contra o reino dele, no mínimo ele vai ser destituído do cargo dele. Então nós temos que ter uma idade. Será que nós somos embaixadores do reino de Deus? Ou nós estamos aliados com o reino das trevas, sendo embaixadores do reino das trevas, defendendo coisas que o mundo... Nós estamos aqui, dentro da embaixada, e defendendo os interesses das trevas. Nós temos que examinar as nossas vidas. E aí, no versículo 3 do capítulo 3 de Tito, ele vai falar o seguinte, porque nós, né, muitas vezes a gente fica ali, né, pensando, não, eu não vou orar, essa pessoa não vale a pena, essa autoridade que está lá não merece. Mas, no versículo 3 fala assim,
Pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, tem amor e misericórdia dessas pessoas aí, e trata com respeito às autoridades, e trata todo mundo, porque você não é diferente. Se há alguma coisa boa em você, como diz aí um dos reformadores, que eu não lembro o nome, se há alguma coisa de bom em você, Tito, é Cristo, o resto é você mesmo. E você, até pouco tempo atrás, estava ali, ó, como nós cantamos aqui nessa noite, né? Deus nos achou sujos, e Ele nos salvou. E aí, nós achamos que somos bons demais, que nós não podemos orar pelas autoridades. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa, e gosto que os irmãos não interpretem mal, porque eu vou manifestar. Por exemplo, quem é mais próximo de mim sabe que eu voltei para presidente, no presidente Jair Bolsonaro, né? Essa é a minha opinião, dentro das minhas convicções. E quando nós estávamos aqui, saiu o resultado, eu não fiquei feliz com o resultado das eleições. E saí com o coração triste e doído. E aí, não precisa falar, irmãos. E não vou falar só para quem votou de um lado, seja quem votou do lado, vamos falar só de presidente, que a gente teve as coisas. Seja quem votou do lado, quem votou no presidente Jair Bolsonaro, querendo reeleição, seja quem votou no Lula, que foi, segundo o STF, foi reeleito presidente, dos dois lados, quem não pensou mal, no seu coração, não teve pensamentos pecaminosos, de falar mal dessas autoridades, de falar que, vou confessar aqui, irmãos, até desejar a morte de alguns aí, eu desejei. Por quê? Porque eu sou mau, eu sou pecador, mas eu não externalizei isso para as pessoas, não. Estou confessando aqui diante dos irmãos, mas eu já confessei perante Deus. Porque nós somos maus, e a gente deseja as coisas terríveis, e a gente se acha bom, porque quando nós desejamos o mal para as outras pessoas, é porque nós nos achamos bons. Só que a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que todos merecem o inferno. Por isso nós temos que ser gratos a Deus, porque não foi por mérito nenhum nosso que nós somos salvos. E aí eu saí daqui triste, cheguei lá em casa, Fernanda também triste, irritada, e eu chamei como líder da casa, sem contra a minha vontade. Falei assim, vamos orar por quem foi eleito. E oramos pelo novo governo, e oramos para Deus converter o declarado presidente agora, né, o Lula. Oramos por ele, mas aqui, não estou falando aqui, irmãos, de querendo dar de santo, não, porque Deus sabe que foi difícil essa oração, mas a gente tem que obedecer à vontade de Deus, independente da nossa vontade, porque é a palavra de Deus. E aí nós devemos o quê? Orar, que a gente está nesse imbróglio jurídico aí, essas questões no nosso país até que se resolvam, mas seja quem for subir a rampa, em 1º de janeiro, que aí, pacificado, nós temos que orar para que esteja um governo, seja bom, independente de quem seja lá. Entre os dois são ímpios, nenhum é convertido. Não acredito, né? E aí, isso é convicção humana, hein? Se Deus já alcançou o coração de um deles nesse período aí, isso é pensamento humano meu. Na minha convicção, eu acredito que nenhum dos dois é convertido, né? Mas, como nós lemos, é toda autoridade constituída por Deus, seja quem for lá, Deus tem um propósito. E aí nós temos que voltar e ver como essa visão de fora, que existe o reino da luz e o reino das trevas, e Deus usa todos os acontecimentos, todos os fatos, para conduzir o quê? Para aquele grandioso dia, que Jesus irá voltar para julgar os vivos e os mortos. E toda a história Ele governa para que isso aconteça. Então, como o povo de Israel precisou ser escravizado de novo na Babilônia, isso cooperou para o bem daquele povo. Como o diácono orou, o pai que ama, ele disciplina. Se é disciplina que nós merecemos, que nós nos sujeitemos à disciplina, porque isso é bom. Como a gente ensina para Maria Fernanda, quando a gente disciplina ela, fala assim, olha, por que o papai te disciplina? E ela fala, porque o Senhor me ama. Ela sabe que a gente disciplina ela fisicamente porque a gente ama. Porque a pior coisa que pode acontecer com um filho é ele ser deixado à sua própria sorte. A pior coisa que pode acontecer com alguém é Deus falar, ó, deixa ele à sua própria sorte, como já está na palavra, entrega para Satanás. Então, nós devemos, quando está lá em Colossenses, nós devemos nos despir do velho homem, porque nós somos pecadores. Agora,
Já no versículo 4 de Tito, fala que, no 3 fala que nós éramos assim antes também, e nós não devemos julgar as pessoas. Vai falar só, mas quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha só, a salvação não é porque nós merecemos. Então, vamos lembrar aqui, Paulo falou para Tito, mas vamos lembrar quem é Paulo. Quem era Paulo antes da conversão? Um perseguidor da igreja. Paulo estava lá quando Estevão foi morto, ele participou. A Bíblia relata, da morte de Estevão, mas ele perseguiu a igreja, deve ter participado da morte de tantos outros cristãos. Então, não foi por mérito dele, porque Paulo não merecia ser salvo. Cristo apareceu no caminho e ele houve a conversão. Ele não houve, como toda a conversão, a ação é de Cristo para a nossa salvação. Não foi por mérito. E aí, a diferença, olha só, ser embaixador no nosso país, um pré-requisito, na Constituição nossa, fala que alguns cargos eles têm algumas prerrogativas, são requisitos. Somente um brasileiro nato pode exercer a diplomacia. O brasileiro nato é aquele que realmente nasceu no país. Vem um estrangeiro e se naturaliza, ele é o brasileiro naturalizado, mas ele não é nato. Então, somente aos natos pode exercer a diplomacia. Agora, nós, no reino da luz, no reino de Deus, como Paulo e como tantos outros que não mereciam, que não fazemos parte da linhagem, sanguínea de Cristo, mas nós somos eleitos por Deus, escolhidos por Deus, e nós fomos adotados por Deus. E quando adotados como filhos, nós temos todos os direitos e deveres também, porque o mundo que nós vemos só gosta de falar de direitos. Todos os direitos. E aí por isso nós podemos ser embaixadores do reino de Deus aqui, mesmo sem merecer. Paulo, a partir da conversão dele, como ele mesmo falou, se tornou embaixador do reino de Deus e passou a vida para pregar a palavra de Deus. E aí nós fomos adotados, fomos resgatados. Pensa numa criança que ela está lá órfã, ou melhor, nem vou dizer órfã, que em algumas situações tem crianças que têm pais, mas que são maus pais, que maltratam essas crianças. Então, os filhos da desobediência, eles são filhos do inimigo de nossas almas, o pai da mentira, quem? Satanás. Então, eles são filhos da desobediência. Mas aí, o nosso Deus os resgata, pagou o preço e resgatou e adotou eles como filhos. Todos nós que arrependemos dos nossos pecados, um dia aí aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos adotados e fazemos parte do povo de Deus e temos todos os direitos, todas as prerrogativas. Inclusive, podemos falar da palavra de Deus às outras pessoas. Nós somos resgatados. E aí no versículo 8 fala assim, fiel é esta palavra, e quero que no tocante às coisas, estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí, irmão, se a gente for lá na confissão de fé, quando vai falar das boas obras, no capítulo 16, ele vai falar o seguinte, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. E só é possível fazer boas obras aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos cuidar da viúva, resgatar os órfãos, tratar os necessitados. Aí a gente pega algumas religiões que acreditam que são salvos pelas obras, eles fazem isso, eles cuidam da viúva, cuidam dos órfãos, mas só que o motivo pelo que eles fazem é deturpado. E eles não estão fazendo boas obras para a glória de Deus, estão fazendo boas obras para que eles acreditem que vão ser salvos por elas. Os servos de Deus sabem que eles não podem ser salvos, não há mérito, não há nada que nós possamos fazer. Mesmo as obras, boas obras que nós fazemos depois de salvos, elas nunca poderiam pagar o preço pela nossa salvação. O que nós devemos fazer, como fala lá na confissão, é
saber que toda boa obra que nós fazemos, ela não paga, e nós ainda continuamos devedores de Deus pela salvação, e nós somos servos inúteis, não fizemos nada mais que a nossa obrigação, só que nós somos pecadores, e quando a gente começa a fazer alguma coisa a mais na igreja, a gente acha que a gente eu assumi, irmãos, é só para dar exemplo, tá, irmãos? E olha, eu falo assim, eu assumi uma liderança lá na UCP, aí não, eu estou bem. Aí estou falando das crianças? Não, fui eleito presbítero. Nossa, eu estou bem. Não, irmãos, a gente tem que vigiar o tempo todo. Eu falei aqui, irmãos, eu pequei contra Deus e desejei a morte de algumas autoridades, porque a gente fica tão indignado. E aí, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Mas é bom, irmão, saber que nós temos um advogado perante o Pai que intercede por nós. E eu confessei o meu pecado e sou perdoado. Porque se fosse depender de mim, já tinha perdido a salvação há muito tempo. E assim os irmãos também. Irmãos, leiam o capítulo 16 da Confissão de Fé, que vocês vão ser humilhados quando vocês entenderem que são boas obras. Como eu fui humilhado estudando para pregar para os irmãos. Só que o tempo é pouco, a gente não consegue falar de todas as coisas. E aí já agora no versículo 9 fala, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque são inúteis, não têm utilidade, são fúteis. Né? Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabes qual pessoa, essa tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, nesse tempo, havia discussões sobre a lei, então havia aqueles no meio da igreja que defendiam que todo mundo tinha que se circuncidar. Converteu, tem que circuncidar. Só que já tinha passado o período ali do pactual, ali, do memorial. Não precisava circuncidar. O que a palavra de Deus, que Deus requer de nós é circuncidar o coração, que nós realmente temos um coração quebrantado, contrito, que nós abandonemos todas as práticas do velho homem, que nós nos santifiquemos a cada dia, nos aparecendo com Cristo. E haviam discussões da lei, como há hoje. E aí nós devemos o quê, irmãos? Pregar a palavra de Deus. Se nós falamos com alguém, pregamos a palavra de Deus, nós fazemos a coisa correta. Agora, se a gente ficar discutindo com a pessoa, não adianta. Por quê? Porque quem convence do pecado, o homem, o ser humano, é Deus. Nós só temos que pregar. Como foi falar, a palavra de Deus é como um leão, ele só precisa soltar, ele vai fazer o que ele foi para que ele nasceu. Então, às vezes a gente fica discutindo ali picuinhas que elas não são proveitosas ao reino de Deus. Então, aqui, irmãos, muitas vezes foi pregado e a gente ouve, né, algumas pessoas criticando a liderança da igreja quando, no período político, e nós somos sal e luz. E aí nós devemos falar, defender o que defende a palavra de Deus. Então, a gente tem que... alguns têm uma visão errada, né? Que o povo de Deus não tem que passar da política. Temos que passar da política. Se a gente olhar na história, a gente vai ver vários servos de Deus que foram utilizados para o bem do povo. E participar até, no mínimo, votando. E quando a gente vota, a gente tem que escolher o que a gente acha que está defendendo o reino de Deus. Não que a pessoa seja santa, nem nada ali. E algumas vezes, quando a igreja orienta, as pessoas começam a achar que, quando a gente fala que aí entendo, né, irmãos? Existe lá, na nossa confissão, orientações. E existe também uma orientação também da igreja sobre o marxismo, né, sobre o socialismo, o comunismo, que isso é contra a palavra de Deus. Aí alguns irmãos acham que a gente está entrando em política, como defendendo um lado da política. Não, nós estamos defendendo o reino. Porque nós não podemos achar, e a gente não pode ser politicamente correto e vir aqui ter covardia de falar para o povo, não, escolhe o partido que você quiser, tanto faz, pode pegar ali e escolher quem é marxista, quem é socialista, quem é comunista, que tanto faz. Não, por quê? Como eu falei aqui, Jesus falou, aquele que não junta comigo, espalha. E aí a gente sabe que dentro ali, que já foi várias vezes aqui, olha, o pastor Ricardo, várias vezes falou aqui de marxismo na confissão de fé, no Encontro de Fé Reformada, falou sobre marxismo cultural e tantas outras coisas. E aí a gente pensa que é nesse momento. Não, gente. Povo de Deus, existe dois reinos, o das trevas e da luz. O das trevas só vem mudando o nome do pecado e tentando florear ele com aparência de bom. Como o inimigo de nossas almas fez com Eva lá no início. Falou, será que é assim que Deus falou mesmo?
olha, a fruta é boa. Induzindo ao erro o povo de Deus. E os embaixadores de Cristo têm o tempo todo falar com fidelidade. E aí, se a igreja não gostar, importa agradar a Deus. Nós podemos ter a certeza que nós estamos numa igreja que é fiel, que fala fidelmente a palavra de Deus, por amor à igreja, mesmo que a igreja às vezes não entenda. Por mais que às vezes a Maria Fernanda não goste e não entenda algumas vezes, mas é por amor a ela. E nós temos que fazer isso por amor aos nossos filhos. Então nós devemos evitar as discussões, mas pregar a palavra de Deus. Nós não devemos ficar brigando com as pessoas. E ser lá como está em Mateus 18, né, dos versículos 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra você, vai lá e fala você com ele. Se ele não aceitar, chama mais um, vai lá. Aí, até o ponto, né, se for necessário, leva aos presbíteros da igreja. E aí, a gente vê o quê? Se for necessário, como nossa igreja fiel, a disciplina eclesiástica. Porque logo depois, nesse texto, Mateus vai continuar falando que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Né? O inverso, né? Então, falando o seguinte, que o que a igreja decide aqui, elas são embaixadores de Cristo, do reino, está fazendo para o reino. E a disciplina eclesiástica, ela é que, primeiramente, não é para o faltoso, ela é para manter a glória e a honra do nome do nosso Deus, porque se nós temos pessoas em pecado dentro da igreja, elas estão o quê? Difamando o evangelho. E aí existe a necessidade da disciplina, primeiro para manter a pureza do evangelho e a glória de Deus. E em segundo plano, para, se aquela pessoa é verdadeiramente eleita, se ela é ovelha mesmo, ela vai se submeter à autoridade eclesiástica, que é constituída por Deus também, vai se arrepender dos seus pecados, e ela vai se reconciliar com Deus e com a igreja. E isso é amor. Alguns entendem que isso é dureza, mas isso é amor. É o mesmo princípio da disciplina com a criança. É o mesmo amor. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, mas é com muita dor que o conselho muitas vezes anuncia aqui a disciplina, mas é por amor. Como é dolorido para os pais disciplinarem seus filhos. E aí, irmãos, chegando aqui ao final do capítulo 3, eu peço desculpa que nós extrapolhamos um pouco o tempo aqui, mas o assunto é muito importante, né, irmãos? Acredito que aqui na palavra de Deus vai nos poupar muito tempo durante a semana, da gente ficar com discussões desnecessárias. E fala aqui no capítulo 3, no versículo 12, fala assim, ó, aí ele fala aqui, olha, da vida comum, fala assim, ó, quando te vier Artemas ou Tico, apresenta-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zemas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então, Paulo começa aqui dando recomendações, explicando o que a gente fala. Olha, estou pensando lá, passar o inverno e tal. Nessa luta que a gente vive, mas a gente tem que ser, como está lá em Gênesis 33, né? Fala no pasto do boi e do menino. Por mais que esteja dificuldade, a gente tem a nossa vida comum. E aí nós devemos perseverar e andar com fé e devagar, porque não é pela força do nosso braço, é o nosso Deus que rege todas as coisas, que está conduzindo a história, para culminar o quê? Por isso que eu falei, olha, vamos ter uma visão mais ampla. Nós estamos passando por dificuldades, o povo de Creta aqui, mas a história que Deus conduz o quê? Para a vida eterna, porque nós fomos salvos por aquele que não pode mentir, e ele prometeu, quando Jesus foi, ele falou que foi preparar lugar, e ele está, no tempo certo, ele vai buscar a igreja dele, e aí, como essa missão de o diplomata, o embaixador ir para outro país, mas tenho certeza que os irmãos, quando viajam, é gostoso viajar, mas quando a gente volta para a nossa casa, é muito agradável voltar para o nosso lar, a gente se sente confortável, seguro, é o nosso lar. Então, a nossa pátria, como nós cantamos hoje, né, nós lemos a palavra e no hino falou aqui, lembrar, né, lá do céu, a nossa pátria não é aqui, nós estamos esperando aquele dia que o nosso Deus vai falar,
Volte para casa. Como os embaixadores que foram enviados para outros países, depois, quando eles são chamados de volta para o seu país, com certeza com alegria, porque eles cumpriram a missão e vão ser chamados de volta para a sua pátria. É o seu verdadeiro lar. Então, nós estamos esperando esse dia que o nosso Deus falar. Volte para casa. Porque nós não fazemos parte desse mundo. E nós podemos confiar nesse Deus que vai cumprir essas promessas. Então, irmãos, nós podemos aí concluir, aplicar aqui, que olha, nós somos embaixadores do reino de Deus na terra, devemos ter uma conduta cristã, conduta correta, com crentes e não crentes, respeitar as autoridades, desde que as suas ordens não contrariem a palavra de Deus, devemos ser misericordiosos, orar até pelos inimigos e pregar a palavra. Os eleitos, antes da conversão, são filhos da desobediência, como nós fomos um dia. A nossa esperança deve estar na vida eterna com Deus, e não neste mundo. O nosso rei cumprirá todas as suas promessas. Ele concluirá a obra que começou em nós, nos levará para o seu reino. Nós devemos nos esforçar para realizar boas obras, para a glória do nosso rei. Devemos evitar discussões que não trazem proveito ao reino de Deus. E nós devemos perseverar em fazer a vontade de Deus na nossa vida diária, até a volta de Cristo. Aqueles que foram salvos por Cristo são cidadãos do céu, enquanto o Salvador não volta a segunda vez para nos levar para a Nova Jerusalém, devemos agir como embaixadores deste reino na terra. E aí, no capítulo 2 de Tito, no versículo 11, fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Igreja Presbiteriana da Pampulha, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Deus abençoe a igreja, que nós possamos ser fiéis embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Recebemos as instruções do nosso Deus, do nosso Rei, e quando sairmos nessa porta, vamos viver uma semana inteira, que nós possamos ser fiéis ao reino de Deus, que nós possamos pregar o reino, representar bem, para que nós possamos ornar a palavra de Deus, que nós não venhamos a difamar o reino de Deus. E lembremos que só existem dois reinos, o das trevas e da luz, de qual nós fazemos parte. Passo a palavra para o pastor Ricardo, para fazer a oração e apertar a bênção.